Bom, começamos então com a geometria de posição. Nesse momento eu vou focar na geometria espacial de posição e ela é diferente da geometria métrica, mas é muito importante para que você consiga entender toda a geometria espacial. Então vamos lá. A geometria de posição, também conhecida como geometria euclidiana, graças a Euclides, que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo, ele é o responsável pela formatação do que a gente vai ver aqui. Hoje, basicamente, a gente vai entender nessa aula o que são os elementos primitivos e depois postulados e teoremas para que a gente possa começar a trabalhar com a geometria, tá certo? Os elementos primitivos são alguns sujeitos aqui importantes: o ponto, a reta, o plano e o espaço. Vamos entender. Nós vivemos, o nosso mundo, ele é tridimensional, ou seja, as coisas que a gente representa, elas têm comprimento, largura e altura, 3 dimensões, ok? E dentro desse espaço em que vivemos, começamos aqui por definir o que seria o ponto. Ponto é o menorzinho, é um elemento, vamos dizer assim, de um conjunto. Ou um ponto não tem dimensão, não consigo definir, por isso eu chamo de elemento primitivo. Eu aceito que existe, represento ali, eu chamo, fiz um pontinho, mas a gente diz que não tem dimensão. Ele é quanto menor você puder imaginar, imagina uma super lente de aumento, você vai ver ali, depois você pode aumentar mais ainda, o ponto ele tem dimensão 0. Então vou representar por 0D. Normalmente eu faço um pinguinho para a gente entender que está se referindo a um ponto, né? E represento por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, exemplo aqui, ponto P. A reta é uma linha unidimensional. Ela não tem espessura. Em alguns exemplos, eu vou usar isso aqui como exemplo de reta. Repare que eu estou na lousa, estou tirando da lousa, então tem infinitas retas aí no espaço. Você vai falar, mas aqui ela é mais larga, ela é grossa, mas é para representar, para explicar para você. Na verdade, ela não tem espessura, a espessura dela é 0, seria um conjunto de pontos alinhados, infinitos pontos, sem nenhum buraco, não há lacuna, ou seja, entre dois pontos, se eu olhar com uma lente, eu vou ver sempre mais pontos, são infinitos pontos. Esse é o conceito, tá? Eu represento as retas com letras minúsculas do nosso alfabeto, exemplo aqui, reta R. Muito bem, prosseguindo o plano. O plano, imagina o tampo da sua mesa. Consegue imaginar a sua mesa aqui? Eu tentei fazer uma perspectiva para representar a mesa. O tampo seria um plano. Só que eu estou representando um pedaço do plano. O plano também, como a reta, é infinito. Você expande ele para os lados, de todos os lados, e você imagina então que você tem um plano, tá? Isso é infinito. Muito bem. Como é que eu vou representar um plano na lousa? Porque, veja, na lousa eu posso desenhar assim, estou me referindo a um determinado plano, que na verdade se expande e vai além da lousa, né? E se ele está desse jeito, está inclinado, ou está nessa posição, como é que eu represento o plano? O retângulo, tá, e em perspectiva, já que eu estou com o plano da lousa é perpendicular ao chão aqui, eu faço esse paralelograma, eu vou usar o tampo da mesa, né, para representar o plano, e claro, como eu estou me referindo aqui ao plano, não me interessam os pezinhos, tá? O pezinho da mesa aqui foi só para você conseguir visualizar. Então a gente vai representar normalmente por essa figurinha, um paralelogramo que na verdade é algum plano que está na horizontal. Combinado? Costumamos nomear os planos com letras gregas minúsculas. Então, exemplo aqui, plano alfa. Repare, é uma figura 2D, ok? Tem largura infinita, comprimento infinito, não tem altura, não tem espessura 0. Perfeito. E finalmente o espaço, que é onde a gente vive. Imagina uma latinha de refrigerante, né? Se você olhar lá de cima, você vai ver algo assim, olha. Você vai ver um círculo, né? Olhar sua latinha de refrigerante de cima. Você pode representar aqui no sistema de eixos cartesianos, x e y. Quem já estudou geometria analítica está entendendo o que eu fiz. E na hora de colocar isso na lousa, porque a lata, na verdade, olha, eu vou botar aqui como sua mesa, você está olhando agora de cima, está vendo o círculo, só que a lata ela sobe, ela tem uma terceira dimensão. Para representar esta figura na lousa, vou inclinar, obviamente vou fazer uma perspectiva lá, eixo Y, eixo X, né?
faço em perspectiva e aí subo a minha latinha e a minha circunferência fica com uma aparência de elipse. Não é uma elipse, tá? Aqui é uma circunferência que está em perspectiva, para te dar noção de profundidade. E aí você tem um terceiro eixo, que é o Z, tá? Que vai dar a altura da sua latinha. Perfeito? Então o espaço ele é 3D, tridimensional, é onde nós vivemos. Também infinito. A gente costuma dizer que aonde puder colocar um ponto faz parte do espaço. O espaço é o todo, né? Então eu tenho um pontinho aqui, tem outro ali, outro lá, são infinitos, preencher o espaço. Muito bem. Na hora de trabalhar com isso, a gente vai então adotar letras maiúsculas para pontos, minúsculas para retas e letras gregas minúsculas para planos. Na hora de trabalhar com tudo isso e relacionar esses elementos, tipo ponto está no plano, está fora do plano, está na reta, a gente vai usar a mesma linguagem que a gente usava lá na teoria dos conjuntos. Então aqui um lembrete. Imagina um conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui está representado o conjunto entre chaves. E aqui o mesmo conjunto representado pelo diagrama de Venn. Né? Está lá o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa representada de duas formas diferentes. E aqui eu peguei um conjunto B, que é subconjunto, repara, está dentro do A, né? É subconjunto. Então o B tem os elementos 1, 2 e 3, tá certo? E está lá dentro do A. Como é que você compara, como é que você diz que esse 1 está dentro do conjunto A? Você usa esse símbolo aqui, quer dizer, pertence, né? Então o elemento 1 pertence ao conjunto A. Ou, por exemplo, uma outra afirmação, o elemento 7 não pertence ao conjunto A. O A não tem 7, então o 7 não pertence. Pertence e não pertence. Então, o elemento pertence ou não pertence ao conjunto, tá certo? Para a gente, o ponto vai ser o elemento. Se o ponto estiver na reta, o ponto pertence à reta. Se o ponto estiver fora da reta, ele não pertence. É essa linguagem que a gente vai usar. E quando eu estiver comparando conjuntos, repare, o conjunto B, eu não digo que ele pertence ao A, eu digo que B está contido no A, certo? O A contém o B, ou o B está contido no A. Então, a relação entre conjuntos, de conjunto para conjunto, tá certo? Um conjunto está contido no outro. Essa é a terminologia que eu vou usar. E um exemplo aqui, o conjunto que tem os elementos 7 e 8, não está contido no A. O A não tem 7, não tem 8, tá? E aqui para a gente, veja, a reta é um conjunto de pontos, são infinitos, o plano é um conjunto de pontos, portanto, o ponto pode pertencer ou não pertencer à reta ou ao plano. Mas a reta, gente, a reta já é um conjunto, então ela é um subconjunto do plano. Se a reta está no plano, ela está contida no plano. Ficou claro aí? É a mesma linguagem que você vai usar para geometria de posição. Muito bem. Agora, faltou a gente falar do que são postulados e teoremas, tá? Postulado, gente, também é como sinônimo axioma. Então, você vai ver em alguns livros, ele vai falar dos axiomas ou dos postulados, é a mesma coisa. São proposições, afirmações verdadeiras que a gente aceita como verdadeiras, na verdade, sem que haja uma demonstração, tá? Então, tem coisas que a gente não consegue demonstrar, tá certo? Um deles é o chamado postulado de Euclides, né? Você percebe que aquilo é óbvio, percebe que é verdade, mas não tem como provar. Não dá para falar, olha, isto é verdade por causa disso, disso, daquilo. Não, você simplesmente aceita. É isso que a gente entende por postulado. E a diferença para teorema. Teorema é uma afirmação que, para ser verdadeira, eu preciso provar. Melhor, eu posso provar que ela é verdadeira, tá certo? Então, eu me baseio em alguns postulados e, a partir desses postulados que eu tomo como verdades absolutas, eu começo, então, a provar outras coisas, que são os teoremas. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro dos postulados de existência, tá? O primeiro deles lá, que o Euclides enumerou, é assim: existem pontos na reta e pontos fora da reta. Então, existem pontos na reta, são infinitos, né? Pontos na reta, e existem pontos que estão fora da reta.
O mesmo postulado de existência pode ser colocado para o plano. Existem pontos no plano e existem pontos fora do plano. Está vendo agora a representação? Reta R, ponto, letra maiúscula. Se você começa a se identificar com a coisa, tá? Isso ajuda muito a gente se entender e melhora a comunicação. Olha lá, plano, aqui um plano beta, letra grega minúscula, certo? Observe a relação. Na figura que eu tenho, eu dei um exemplo. O ponto A pertence à reta R, olha lá. Ele está na reta R, ele é um ponto da reta R. O ponto B não pertence à reta R. É assim que eu vou, né, representar um ponto fora da reta. E, veja bem, o ponto é elemento do conjunto. Então, o ponto A pertence ao plano beta. E o ponto C não pertence ao plano beta. Tá bom? Se eu fosse falar de uma reta, por exemplo, esta reta aqui, se eu colocar na lousa, ela está contida no plano da lousa. No momento que eu tirei, tá? Por exemplo, ela pode ser assim, olha, ela fura a lousa. Ela não está contida, porque a reta é um subconjunto. Na verdade, ela é um conjunto de pontos, ok? Muito bem. Então, falamos dos dois postulados da existência, vamos aos postulados da determinação. Gente, dados dois pontos, eles determinam uma reta. Vamos entender o que é isso. Olha só, eu vou aqui simular dois pontinhos, dois pontos, tá? Então, dois pontos, ponto A, ponto B, ok? Por um ponto, quantas retas eu consigo passar? Então, está aqui uma reta, uma, duas, três, quatro, cinco, infinitas, olha só quantas retas passam. Agora, dados dois pontos, dessas infinitas retas, apenas uma passa pelo ponto A e pelo ponto B, pronto. Se eu mexer, sai fora, tá vendo? Do ponto. Então, dois pontos determinam uma reta. Isso é um postulado, você acabou de ver, você fala, puxa, é óbvio, prova, não consigo provar. Eu estou te mostrando, né? Mas isso não é uma demonstração, tá certo? E ainda dentro da determinação, eu tenho, com relação ao plano, quando eu tenho três pontos não colineares. O que quer dizer colineares? Gente, se os três pontos, colinear quer dizer alinhado. Se os três pontos estiverem alinhados, que nem A, C e D, eles estão numa reta, tá certo? Não colineares. Então aqui eu tenho o exemplo de três pontinhos, está aqui, ó, três pontos não colineares, determinam um plano. Veja, eu tenho três pontos por dois, olha só, eu passo infinitos planos, ó, mas por três, olha, um plano só, tá certo? Então, três pontos não alinhados, tá certo? Quer dizer, não colineares, determinam um único plano. Então, tá aqui, três pontinhos e o seu plano, tá? Então, a palavra colinear vai ser bastante usada. Colinear significa alinhado, não colinear significa não alinhado. Tá legal? E, finalmente, aqui, nessa aula, o postulado da inclusão. Veja, ele diz o seguinte, se o ponto A pertence a um plano alfa, então o ponto A está no plano alfa, e o ponto B também pertence ao plano alfa, está lá o ponto B, também pertence, então veja, a reta que passa por esses pontos, você já sabe que esses dois pontos determinam uma reta, pelo postulado da determinação, certo? Essa reta que passa por A e B está contida, olha, R está contida no plano alfa. Prova, não consigo te mostrar. Imagina um ponto qualquer aqui do plano da lousa. Então tá lá, tá aqui, a reta passa pelo ponto, certo? Um outro ponto da lousa, pega aquele B lá, ó, vamos lá naquele B. No momento em que eu vou traçar a reta, olha, a reta tem que passar pelo B também, pronto, ela cai dentro da lousa. Esse é o postulado da inclusão. Tá legal? Tem mais postulados, nós vamos ver mais um. E vamos falar um pouquinho de teorema na próxima aula. Até já!